Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Olá, boa tarde. Está começando o nosso Prosa Cultural. Hoje, quarta-feira, dia 21 de novembro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local e a nossa proposta é sempre prosear com quem faz cultura e também sobre o que acontece aqui no nosso estado. De segunda a quinta-feira, às 17 horas, temos aqui uma conversa diferente, abordando temas sobre as artes visuais, sobre o teatro, dança, cinema, fotografia, literatura, música e design. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial que veio lá do Rio de Janeiro e vamos falar sobre o espetáculo Os Cadernos de Kinzo, da Amok Teatro, com o ator, diretor, figurinista e músico Stephanie Brods. Olá, Stephanie. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. O espetáculo Os Cadernos de Kinzo é realizado pela Amok Teatro, que é uma das companhias de maior prestígio da cena carioca contemporânea. E está em cartaz aqui em Fortaleza desde a semana passada e continua durante essa semana nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro. Então, hoje nós vamos ter aí uma conversa boa sobre esse espetáculo, né, Stephanie? Sim, tomara. Tomara que seja uma boa Tomara conversa. que seja bom. É sempre o que esperamos. Então, no nosso programa de hoje ainda teremos o quadro Alencarinos em Destaque. Vamos falar sobre o Haroldo Serra, que foi um nome que se destacou aí na comédia cearense. E ainda também teremos dicas de programação de espetáculos que estão em cartaz na cidade e ao longo desse final de semana. E lembrando também que agora nós podemos interagir via WhatsApp. É só vocês enviarem uma mensagem para o nosso número DDD 85 981 13 0301. Vou repetir, 85 981 13 0301. Vocês podem enviar sugestões, perguntas ou simplesmente dar um oizinho pra gente. Lembrando que a apresentação e produção é feita por Wilma Farias, ou Will, no caso, sou eu. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay, boa tarde. Olá, boa tarde. Olha aí, todo dia eu tô aparecendo, né? Tá, sim. Virando uma pessoa comunicativa. Sim. Boa tarde, gente. Saímos da piada do Lombardi. Superamos. E então, gente, é isso. Acompanhem o nosso programa e fiquem ligados que teremos aí muitas coisas para prosear. E Stephanie, o espetáculo Os Cadernos de Kinzo. Sim. Conte-nos um pouco, principalmente, de onde surgiu esse espetáculo e o nome de Kinzo. Então, esse espetáculo é a segunda parte de um projeto do nosso grupo que está comemorando esse ano 20 anos de existência. Então, é um ano de muitas turnês comemorativas, é um prazer estar aqui. Mas esse espetáculo é a segunda parte de um projeto que se chama A África em Nós. A primeira parte foi apresentada, incluída no ano passado, na Caixa Cultural também. Uma peça que se chama Salina, a última vértebra. E Kinzo é, na verdade, Os Cadernos de Kinzo é uma adaptação de um livro do escritor moçambicano Mia Couto. Foi o primeiro livro, né, Sim, dele? sim. Eu li esse livro em francês antes de me mudar para o Brasil. Estou aqui há 23 anos. Então, é um livro que já me marcou na língua francesa e que anos depois eu consegui ler em português, que obviamente é muito mais bonito, porque a língua do Mia Couto é uma língua absolutamente maravilhosa, cheia de metáforas o tempo todo. E é um livro que traz uma poética muito sim, forte. Sim, né? um tipo de pessoa, um tipo de autor que chama uma baleia de marmífero, por exemplo. E que inventa a verdade. Sim, sim.
Então, Os Cadernos de Kinzu é uma adaptação desse livro, Terra Sonâmbula. Inicialmente, a gente se debruçou sobre o Terra Sonâmbula e o Último Voo do Flamingo, também, que é uma linda história. A gente começou a pesquisar, a gente acabou ficando com Terra Sonâmbula. E para quem conhece, nesse livro, na verdade, são duas histórias caminhando em paralelo, que vão se responder, enfim, mas são duas histórias acontecendo em momentos diferentes e que vão seguindo. Procuramos montar essas duas histórias, mas aos poucos, e isso também a língua do teatro não é a mesma que da literatura, a gente percebe que a adaptação, para ser boa, precisava, e na verdade, não se afastar do escrito original, mas ela precisava dialogar. E isso foi bem interessante, porque a Ana Teixeira, que dirige comigo, teve a oportunidade de encontrar o Miao Couto, de falar dessa proposta. E ele nos deixou livres para justamente poder dialogar com a obra, claro, respeitando ela, não se apropriando da história, mas ele deixou, na verdade, o teatro transformar o livro. Eu tinha o Salina, A Última Vértebra, também é obra de um autor muito famoso na França, que ganhou os prêmios mais importantes, é um autor vivo, ganhou 2 vezes o prêmio Goncourt, que é o prêmio mais importante de literatura. Tivemos a oportunidade de encontrar ele também. E como autor, ele nos falou: eu não gosto que meus livros sejam adaptados para o teatro. É uma pessoa que escreve para o teatro também. Ele diz que, ele nos falou, sempre perde na adaptação. Então, quando se trata de uma adaptação assim, literal da obra, ela acaba perdendo. Então, sim, há um risco em deixar os diretores e a companhia dialogar com a obra, mas também a possibilidade de surpresa nesse diálogo. Temos 20 anos de percurso, adaptamos muitas vezes obras da literatura, dialogamos com criações coletivas, também incluído com autores clássicos da tragédia, que vão de Shakespeare a outros. Então temos vamos dizer, um costume para estabelecer esses diálogos. E também temos um tempo de processo que é sempre um tempo comprido, que vai de 8 meses a 1 ano de ensaios. Isso nos permite caminhar, errar, voltar, construir, interrogar, e normalmente no final apresentar um resultado coerente, que não diz respeito à obra original. Sim, tem todo um processo aí que envolve. E sobre, no caso, que a obra, tanto a peça, né, como a obra, ela trabalha muito essa coisa de um realismo, né, de um fantástico, e é muito pautado pela narrativa, né? O Kinzu vai narrando os momentos do que vai acontecendo com a vida dele, né? Como se ele fosse lendo esses diários, né? A ideia que passa quando a gente assiste a peça, né? Então, assim, fala um pouco sobre isso, assim, de como que vai se desenvolvendo essa peça a partir desses diários. Sim. Então, inicialmente, no livro, mais uma vez voltando para o livro original, tem 2 personagens, o velho e o mudinho, que fogem da guerra, que fogem de bombardeios e que vão se esconder no ônibus que foi bombardeado, que está no meio de uma estrada, um ônibus que explodiu, dentro do qual tem os corpos ainda dos passageiros, e como diz o velho, a morte não bate 2 vezes na mesma porta, né? E para encontrar segurança, ele se esconde no meio dos corpos daqueles que foram mortos. E no ônibus, o jovem Kinzu, o menino, encontra um baú cheio de cadernos, que são os cadernos de um dos passageiros, e para passar o tempo vai ler esses cadernos para o mais velho que não sabe ler. E a história do Kinzu, na verdade, que é situando, claro, no momento da independência, da guerra de independência do Moçambique, que foi uma guerra terrível, 10 anos de guerra, junto com a guerra da Angola, quase há 2 anos, começo 2 anos de diferença, mas foram momentos realmente terríveis para aqueles países. Mas, então, eliminamos essa ideia do jovem que conta a história do Kinzu e entramos diretamente na história do próprio Kinzu, mas seguimos o relato dos cadernos.
E o Kinzu é um jovem que mora em um pequeno vilarejo, onde a guerra acaba chegando, deixando o pai vai morrer, enfim, deixando o vilarejo numa situação de apuro, de abandono. E o Kinzu vai sair no desejo de se juntar aos guerreiros naparamas, que são guerreiros rebeldes no momento da luta contra a independência, para tentar ajudar o país, como muitas vezes acontece desses jovens, muitas vezes na África, dessas crianças soldados também, que são alistados, enfim. Mas nesse percurso em direção aos Naparamas, ele vai encontrar outros personagens, vai cruzar outros personagens, aí é a força do trabalho do Miyakoto, é que ele consegue falar do horror, levando no seu imaginário muito longe em termos de poesia, e fazendo esse horror aparecer através dessa escrita incrível, misturando também com muitas coisas da África, que é a presença do fantasma, dos espíritos, de crenças que são diferentes das nossas. Então, o desafio para nós foi de tornar concreto esses relatos, não mais usar o ritmo narrativo, mas tornar isso cenas, ações à frente do público. E foi um desafio bem gostoso, na verdade. Então, fizemos aparecer esses personagens na ideia de um livro que se abre, da história que se torna tridimensional, que se torna de carne e osso. O que é legal também da gente pensar é dessa narrativa, né, que traz muitas durezas nesse percurso desse jovem que decide ir embora para procurar outras possibilidades, né? Inventar a sua vida de uma outra maneira, e vai apresentando situações muito duras, mas também ao mesmo tempo criando relações muito sensíveis e poéticas. Né? Acho que duas coisas que me vieram forte enquanto uma espectadora foi a relação dele com o indiano e também com a Farida, né? Que é quando ele começa a conhecer esse outro lado do amor, né? De conhecer o primeiro amor. Então, assim, falar um pouco também dessas sensibilidades que percorrem o espetáculo. Sim. Em 2008, alguns anos atrás, montamos uma trilogia sobre a guerra, onde abordamos o conflito entre palestinos e israelenses, a guerra em Cabul, a chegada dos talibãs e o conflito nos Balcãs, entre sérvios e croatas. Então, temos no nosso percurso uma aproximação comprida sobre conflitos atuais. E me lembro no conflito entre israelenses e palestinos da fala de uma israelense cuja filha foi morta num atentado no ônibus, um homem-bomba, e onde a mãe, isso é um relato verdadeiro, né, de uma senhora que se chama Nurit Peled Eleman, mas a mãe se pergunta, ela poderia ficar com muita raiva daquele que se explodiu no ônibus, que matou a filha, mas ela se pergunta, mas quem é esse jovem desesperado que se explodiu nesse ônibus? Quem é a mãe dele? Falo disso porque ela faz desse lugar onde a dor nos religa, que precisa tocar o fundo do poço, da dor e do abismo, para começar a enxergar o outro, aquele que você não conseguia ver nesse momento onde as barreiras culturais, os obstáculos para o diálogo desaparecem e você começa a poder ver o outro que tem a mesma dor que a sua e a poder com ele reconstruir, produzir dialogar. Uma mudança. Sim. Então o Kinzu ele vai cruzar esses personagens que todos assim vítimas desse conflito, e ele vai se nutrir, porque também é um jovem, ele vai se nutrir, crescer, construir esse crescimento, essa passagem um pouquinho iniciático entre esse adolescente que sai e que se torna adulto também atravessando essa guerra. E obviamente sim, o amor que
sem clichê, quando ele é profundo e verdadeiro, o amor é salvador em todos os sentidos, que seja o amor quase paterno que ele encontra nessa relação com o indiano, que vive, que não tem filho, que é bonita essa relação esse indiano sem filho que encontra nesse jovem órfão negro um filho quase adotivo, com a Farida também, que é refugiada nesse barco do qual ela não sai, também que sofreu muito, vítima de um pai adotivo português estuprador, que a estuprou e a engravidou, como muitas vezes aconteceu nessas colônias. E, enfim, o meu acordo vai nos fazer atravessar através do Kinzu e desse olhar da infância, e acho isso muito importante, muito sutil da parte do meu acordo, de nos fazer atravessar esse conflito, essa guerra, através dos olhos de um jovem, e não de um adulto que já tem um olhar mais apurado, mais crítico. De um jovem que ainda preserva esses sonhos. Sim, exatamente. E que recebe tanto as dores quando a força dos encontros amorosos com esse olhar da primeira vez, né? Tem uma pessoa que me formou, que foi muito importante na minha formação, ela fala disso para o teatro, mas é válido para tudo. Ela diz que seja sempre a primeira e a última vez para cada acontecimento importante da nossa vida. Que a gente tenha o olhar, a posição que a gente teria quando é a primeira vez que a gente encontra algo, que seja sofrido ou alegre. Sim, e como se fosse a última vez, que a gente sabe que aquilo não vai se repetir. Ela fala isso para o teatro, acho bonito até falar isso, porque uma vez ela se chama Ariane Nushkin, para quem conhece, ele é diretor da companhia mais importante, uma das mais importantes do mundo hoje em dia, foi ator do Teatro do Soleil. Mas uma vez, antes do público entrar, ela nos falou assim, literalmente: tem talvez alguém na plateia que vem no teatro pela primeira vez, e vocês vão ser a primeira lembrança de teatro dessa pessoa. Ela continuou dizendo, tem talvez no público hoje alguém que vem no teatro pela última vez. Ele não sabe, mas vocês vão ser a última lembrança de teatro dessa pessoa. Ela diz, então, que seja sempre a primeira e a última vez. Assim, talvez, conseguiremos fazer um bom teatro. Mas a gente aplica isso ao pé da letra. E no sentido, nossa dificuldade como artista, como atores, como diretor, é sempre de ter esse olhar da primeira e da última vez, de não se tornar mecânico. E esse frescor a gente encontra com o público, que sempre assiste pela primeira vez. Os personagens não sabem o que vai acontecer, os atores sabem, o personagem não sabe que ele vai nem amar, nem morrer. E nós que apresentamos a peça já há 3 anos, que sabemos como vai terminar. Através dos personagens, quer dizer, nos emprestando para os personagens, a gente reencontra esse olhar um pouco desvairado de quem não sabe, que está aqui pela primeira e última vez. E pensando muito essa relação da primeira e a última vez que você traz aqui, me veio a memória de quando a gente entra, né, para ver a peça. E aí nós já somos recebidos com música, né? E aí é uma outra experiência que proporciona, né? Tipo, é um outro olhar que se desloca quando vamos ao teatro. E aí eu queria que a gente falasse um pouco também sobre essa presença da música durante o espetáculo, assim, que traz uma outra poética também. Isso é muito legal. Que bom que você gostou. E o bom, assim, só um parêntese, de primeira e última vez, assim, que a música, ela tá muito vinculada com a alegria, assim, pra mim, nesse sentido, principalmente as que vocês trazem, assim, que vocês começam o espetáculo com música e vão embora com música. Então, assim, fala um pouco dessa presença musical, tanto na companhia como na peça. Assim. Sim, eu diria que na companhia a questão da música, quer dizer, a presença da música é constante para nós. Na maioria das vezes, não de uma música gravada, mas da presença de um músico. Sim. E a gente não costuma encomendar uma música. Nós propomos uma companhia, um grupo, como eu falei no início, com processos de ensaios que são cumpridos. E a gente convida sempre, quando tem um músico, a gente convida ele a seguir o processo de ensaio. Não é que ele chegue no final.
ele está desde o início, é um dos protagonistas do espetáculo. Quando tem um ator em cena, ele não está sozinho com uma sonoplastia. É quase wagneriano, Wagner, que é o primeiro. O Wagner mudou muito antes dele, não sei se você sabe, nos teatros, mesmo nas óperas, a plateia ficava acesa, porque os teatros eram um lugar onde as pessoas se encontravam, se olhavam, tinha um acontecimento, a peça, uma sinfonia, mas era sobretudo um lugar de convívio e de encontro. Mas o Wagner foi o primeiro a dizer, não, precisamos apagar as luzes na plateia, porque o importante não é o que acontece na plateia, mas é o que acontece no palco. E foi o primeiro a desenvolver o que a gente chama de leitmotiv de um personagem. Que um personagem vai entrar, tem o tema do personagem, que vai sempre o acompanhar, que vai sustentar o drama. Então, ele deu para a música esse acompanhamento, esse diálogo dramático com a cena. Para nós, para mim, para a Ana Teixeira, que dirige comigo, fomos muitas vezes para o Oriente, Índia, China, Indonésia, enfim, Birmânia, à procura de tradições teatrais, mas também à procura dessa relação que existe entre o teatro e a música, já que a música é sempre presente no teatro e no palco, no acompanhamento das peças. Então, sim, para nós é uma presença importante. Nesse espetáculo, particularmente no Kinzu, foi bem interessante porque decidimos que seriam os atores tocando. Sim, e todos cantam, né? Todos cantam. Então, também porque a gente tinha um elenco que tinha essa capacidade. Eles têm, na maioria deles, não todos, vozes maravilhosas, todos tocam instrumentos. Todos nós, estou no palco como ator também, a gente trabalhou durante esse processo, então nos aproximamos de instrumentos. Por exemplo, eu toco um instrumento de corda africana, que é o ngoni. Tem 2 instrumentos tradicionais na África, a korá, que tem 21 cordas, que é a grande harpa africana, e o ngoni, que tem 12 cordas. Mas são instrumentos tradicionais, então a gente se debruçou sobre eles, viola, caipira, sanfona, percussões, clarinete, tem muitas coisas aparecendo. Mas é muito interessante que os personagens se revezam quando eles estão no palco, são os atores tocando para os parceiros, quando os atores entram em cena em personagens, são os outros que começam a tocar para eles. Costuramos a construção do espetáculo com esse espírito e acabou dando um resultado que foi indicado em diversas vezes para prêmio de música. A gente ficou muito felizes por isso. Sim, sim. E além desse detalhe da música, também tem todo um detalhe de iluminação, né? Que, tipo, acho que o cenário ele é feito a partir da iluminação. Que nós temos aqui algumas imagens que vamos mostrar. A jangada do Kinzu, que é só uma luz. Que trabalhamos essa relação da imaginação, né? Sim. Não precisa ter a matéria da coisa. Sim. É uma imaginação, então, assim, é um outro universo que se cria, né? Sim, totalmente. Bom, primeiro temos um grande parceiro, um mestre das luzes, que é o Renato Machado, que é um iluminador do Rio, que todos os anos é indicado diversos prêmios para as montagens de luz dele, mas que quase desde o início, acho que desde o segundo espetáculo, ele faz as luzes do amor, que é sempre com muita qualidade. Ele dialoga com a gente, ele vem com uma proposta, mas ele fica sempre muito aberto para dialogar, para servir, porque às vezes tem luzes que são maravilhosas, mas que são que não dialogam com o acontecimento, e, na verdade, elas se impõem. Ela pode ser muito boa, música é a mesma coisa, mas elas se impõem porque parece que são elementos separados. Tem a cena, tem a luz, tem a música, eles não conseguem se encontrar. A grande qualidade do Renato é que ele dialoga, ele entende o que a gente procura, ele vai construir uma luz que tem a ver com os acontecimentos cênicos. Então, sim, a luz é muito bonita. Ela é simples e profunda. Sim. Stephanie. Uma coisa que seria legal da gente falar também, a música, pensando nessa sonoridade, muito mais nesse processo de criação da peça.
e da preparação dos atores, né? E uma coisa que nos chamou muita atenção foi o sotaque. Né? O sotaque, ele é um sotaque português de Portugal, né? E como que foi essa preparação? Porque todos são cariocas, sim, né? Sim. Tem diversos sotaques. A gente acabou de... A gente estava uma semana atrás, antes de vir para Fortaleza, em São Paulo, num festival que se chama Jesuluso, que é um festival de língua portuguesa, onde tinha pessoas do Portugal, do Cabo Verde, da Angola. Fomos convidados justamente também pelo trabalho que fizemos, porque todos os atores são cariocas, sou o único francês. Mas trabalhamos sim essas diversas sonoridades do português. Do indiano, que são do índico. Como fala o personagem do Suranda, não sou indiano, sou índico. Mas esse português na boca de um indiano, esse português do Moçambique, que os atores foram estudar, e esse português do Portugal. Eu diria que o do Portugal é o mais difícil, porque tem muitos clichês, muitas caricaturas. O português é um personagem assim... mais carregado. Quase folclórico, mas no mesmo tempo é uma raiz profunda do Brasil, quer dizer, a origem. Ouvi dizer, incluído nessa pesquisa que fizemos, que esse português do Moçambique, mais cantando, essa maneira de falar, e do Brasil também é mais perto do português antigo, ao contrário do que a gente poderia pensar, o português mesmo do Brasil. Retomando também no que você falou sobre a música, porque a música tem os instrumentos, mas tem também a musicalidade do texto, que para nós, como diretores, é muito importante. Acreditamos que o teatro não é um espaço de fala cotidiano, realista. No entanto, a transposição da língua não pode se tornar uma deformação, porque se torna alguma coisa estranha, uma maneira de falar que se torna estranha. Mas não é exatamente... a gente não fala no palco como a gente falaria na vida. Há uma passagem. E, efetivamente, na relação nos cadernos de Kinzu com a música, primeiro, na África não existe teatro sem música. Não existe narração sem música. O continente africano se constrói em cima da musicalidade. E isso é muito, muito forte. E da oralidade, de tradição oral. Já que até muito pouco tempo atrás não tinha tradição escrita. Tinha os griots, que são os contadores, que são os guardiões da memória, das histórias. Isso é lindo, é maravilhoso. Como se diz na África, quando um ancião morre, é uma biblioteca que se apaga. Então, está tudo por dentro das pessoas. Então, nós apoiamos nessas raízes africanas, tentando dialogar com elas, porque acreditamos que, como diretores, a gente não pode chegar e impor ideias. A gente tem que mergulhar para criar um encontro e ser alimentado desse encontro. Tem também um grande homem de teatro francês que se chama Jacques Copeau, que dizia: o dever de um ator ou de um diretor diante de uma nova obra não é de se dizer o que eu vou fazer dela, mas o que ela vai fazer de mim. Eu acho isso bonito. Como a gente tem percursos longos, de meses de trabalho, os ensaios é algo que nos transforma. A gente sai modificados. E o que a gente compartilha com o público é esse percurso que nos modificou como grupo. É bem interessante ver a todos sair do processo dos cadernos de Kinzu, justamente tocando instrumentos que eles não tocavam. Somos outras pessoas, de maneira muito simples, mas muito concreta. Há uma marca, há algo que entrou em nós. É um corpo que vai sendo atravessado. Sim. E que modifica também o ator, não só a pessoa. Há um percurso humano muito grande com a obra, com esses personagens, com essa guerra de independência. Há algo que nos marca, nos transforma e nos faz sair modificados. Sim, a humanidade. Sim, né? sempre. Isso faz parte, talvez, da pedagogia que vocês utilizam, que vocês falam que é a pedagogia para mudar o corpo do ator. Tem a ver com isso?
Tem a ver, sim. Para nós, a pedagogia é um lugar muito importante do nosso trabalho. A gente desenvolve há anos diversas pedagogias, tanto eu como a Ana, dá muitas oficinas, somos pesquisadores, dirijo há 5 anos em Paraty um projeto do SESC, um APA, que é o Ateliê de Pesquisa do Ator, com o fundador do grupo Lume, do Teatro Lume, o Carlos Simeoni, onde a gente desenvolve técnicas, pedagogias, enfim, isso é um lugar muito importante. E a gente tem um lema, se diz em português, japonês, para a companhia, que é um lema de samurai, que diz: sofre no treinamento para rir na batalha. Mas, e não o contrário. Sim. Não rir no treinamento para sofrer na batalha. Para nós, o ofício, o ensaio, a pedagogia, é o espaço, às vezes, áspero, mas no bom sentido, sem se machucar, mas é o espaço da exigência, é o espaço da construção, é o espaço da interrogação. A gente somos muito sérios na procura. E cada processo é um espaço para desenvolver linguagens também. Linguagem, a gente chega com nossas bagagens, com o que somos, como pessoas, como grupo, mas a gente joga tudo isso e a gente deixa isso dialogar com o processo de trabalho. E às vezes é difícil. A gente tem que ter resistência. Eu dou sempre esse exemplo. Eu adoro ginástica olímpica. Sou público de ginástica olímpica. Porque eu fico fascinado em ver esses atletas, muitas vezes muito jovens, 14 anos, 15 anos, que trabalham durante meses para fazer uma apresentação de 2 ou 3 minutos. Me fascina, me fascina. Eu vejo eles cair, às vezes, na frente do público, não sei como se chama essas coisas de madeira. Onde tablado? Tablado, enfim, tudo que se já de argolas, tudo. Sim. Eu vejo, às vezes, eles caem, às vezes se machucam, na frente de uma plateia grande, na frente das televisões, na frente do mundo inteiro. Eles caem, eles levantam, em 2 segundos se recompõem e fazem de novo, na frente de todos. Eu acho isso incrível. Trabalhar durante meses para 2 minutos de apresentação ao vivo, onde você pode cair e você não tem tempo de se queixar, você tem que levantar e retomar. Há uma lição nisso para mim, algo que eu levo para o teatro. Primeiro, em termos de exigência, porque a exigência desse tipo de lugar, a ginástica olímpica, é extrema, tanto pelo trabalho do corpo, pelo adestramento do corpo. Então, procuramos resgatar desses lugares algo que não é para sofrer, não há esse desejo em lugar nenhum. Tem que ser gostoso, mas temos que ter prazer na exigência, na construção da exigência, na ideia que procuramos fazer a cada vez, sendo a primeira e a última vez, isso é válido, pode ser o melhor ou o pior espetáculo da nossa história. Não é porque o último espetáculo foi bem criticado que o próximo vai ser. Não é porque foi o papel principal no último que precisa ser nesse novo. Por exemplo, para nós, em cada espetáculo, todos os atores tentam todos os papéis, incluindo homens fazendo papéis de mulheres e mulheres trabalhando os papéis de homens. E é o melhor no papel que vai ter o papel. Não é o ator principal há muito tempo que vai ter o papel principal. É o melhor no papel, porque o mais importante não é o ator, é o personagem. Tá? Então, se eu fui o melhor no último personagem da última peça, tudo bem. Mas se nesse novo personagem você é a melhor, é você que vai ter o papel principal. Porque é a cena que fala, não nos seus desejos. Sim. É pensar muito também essa relação dessa potência máxima desse corpo, né? Sim. Que se apresenta, digamos assim. Acho que nesse corpo ele se apresenta, talvez esse corpo que vai se experimentando nessa personagem que vai se criando, né? Sim. Então, quando a gente fala de corpo, para mim, eu vejo no corpo, primeiro, o corpo é o que apresentamos sempre. Você pode tirar do teatro todos os elementos que compõem o teatro. Você pode tirar o diretor, você pode tirar o autor, você pode tirar o cenário, você pode tirar o figurino. A única coisa que você não pode tirar é o ator, é a presença física do ator em cena.
Basta ter uma pessoa em cena e uma pessoa que olha e o teatro começa. Então, por exemplo, como pedagogos que somos e pesquisadores, então, se o ator é o elemento fundador do teatro, percebemos que muitas vezes, aonde ele devia ser o mestre da cena, ele é o escravo, porque ele depende muito do diretor, ele depende do autor, ele depende de muitos outros elementos. E se você tira esses recursos dele, ele não sabe o que fazer. Então, nossas pedagogias procuram desenvolver a capacidade do ator de ser um ator criador, capaz de dialogar com a obra, com o diretor, capaz de construir um personagem. Porque, mesmo como diretor, porque eu sou ator e diretor, eu estou nos dois lados do trabalho. E, efetivamente, como diretor, você faz proposta, mas você precisa de um ator que te revela algumas coisas que você não pode perceber como diretor. Você lança uma ideia, o ator a recupera, ele a desenvolve, ele te esclarece, te dá novas imagens que vão te relançar o imaginário, você pode fazer novas propostas para ele, ele vai de novo trabalhar em cena, mas é só no fazer teatral que se revela algo. O diretor não tem as chaves, em todo caso para nós, de dizer vai ser assim, assim, assim e assim. Ele diz, e se a gente fosse ver nessa direção, o que vai acontecer? E quem vai farejar isso, literalmente como um cão poderia farejar em busca de uma pista, é o ator, improvisando o texto, improvisando a situação. É esse corpo aí que vai se... É um corpo emocional, não é só o corpo físico, é a emoção, é a voz, e muitas coisas. Você falou da nossa humanidade, é isso mesmo. Nossa humanidade em jogo o tempo todo, em desequilíbrio. Isso, lindo. Só dando uma continuidade um pouquinho, eu queria que você falasse também sobre a AMOC. Que, além desses espetáculos que vocês preparam, vocês também têm uma programação aberta de oficinas, né? Produzem intercâmbios. Então, assim, para nós que estamos conhecendo um pouco mais da companhia, explicar um pouco sobre isso. Então, é um percurso comprido, porque são 20 anos esse ano de companhia. Eu dirijo essa companhia com a Ana Teixeira, que é brasileira. Eu encontrei a Ana na França, décadas atrás. Ela foi estudar teatro na Universidade de Paris, em Paris 5. Ficou 10 anos, ficou 9 anos na França. Nos encontramos no teatro, casamos e voltamos para cá. Mas a gente tem, desde o início, há 20 anos, a gente tem esse prazer da pesquisa com amor, dos intercâmbios, dos encontros. Temos uma sede no Rio de Janeiro, onde muitas coisas acontecem, grupos, trabalhos, ela abriga nossos ensaios, mas também muitas outras pessoas. É um espaço de convivência e de encontros. E acreditamos que é dos encontros que se nutre a criação, não do fechamento. O teatro se faz com os outros. Não temos ciúme do que a gente desenvolve, ao contrário, gostamos de compartilhar. A pedagogia nos alimenta. E o interessante na pedagogia é que há o mesmo interesse em ver um jovem ator que está iniciando o percurso dele, porque é bonito ver alguém verde que está fazendo os primeiros passos que ele tem direito de fazer, como de ver atores mais maduros que têm percurso também se arriscar, porque é difícil se arriscar quando você tem percurso, porque parece que você precisa provar. Os atores que me ensinam sempre, quando eu vejo eles, são aqueles que se desnudam, pode-se dizer, que se colocam a nu, apesar de ter o percurso, que não procuram se proteger ou comprovar que eles já têm formação. Mas para nós todos os encontros valem. Encontro com outras técnicas, encontro com outros universos, encontro com outras culturas. O AMOC, os 20 anos de vida do AMOC, para nós sempre foi esse espaço de crescimento através do encontro. Sim, acho que isso torna o fazer teatro, digamos, mais mágico. Sim. Traz toda essa beleza, né? Stephanie, a gente precisa seguir um pouquinho. Aqui eu vou seguir para o nosso quadro Alencarinos em Destaque. E hoje nós vamos falar sobre o Haroldo Serra.
O Haroldo Serra, ele nasceu em Tamboril, no ano de 1935. Para o historiador Marcelo Farias Costa, no livro História do Teatro Cearense, ele denomina o Haroldo como um gênio do teatro cearense, no sentido de como ele desenvolveu campanhas para atrair o público para os espetáculos nessa época, assim, como ele era um publicitário também, então ele se destacou muito de como ele chamava o público para os espetáculos. Então, ele obteve resultados animadores, o que assegurou a permanência da comédia cearense, com a peça Lady Godiva, de Guilherme Figueiredo. E também, a partir de 1959, ele continuou com esse mesmo processo, né, de inventar formas de atrair público, que ainda é um desafio até hoje, né? Sim. E ele também continuou com os espetáculos infanto-juvenis, que foi A Revolta dos Brinquedos, O Casaco Encantado, Rataplan, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve, né? Que foram alguns clássicos adaptados ao teatro. Também no cinquentenário do Teatro José de Alencar, no ano de 1960, ele realizou a montagem de Canção Dentro do Pão, de Magalhães Júnior. Com a volta de B. de Paiva ao Ceará, a comédia cearense ela tomou um outro caminho, e firmando que foi uma fase de profissionalização mesmo do teatro cearense, que foi quando as peças passaram a ser representadas em temporadas mínimas de 2 semanas, ao invés de apresentações mais isoladas como aconteciam anteriormente. Ixi, só um instantinho que eu passei aqui. E como ator e diretor, o Haroldo Serra, ele ligou o nome dele muito a algumas peças bem consideradas aqui no cenário cearense, que foi O Pagador de Promessas, Médico à Força, O Morro do Ouro, Eles Não Usam Black Tie, O Beijo no Asfalto, Lady Godiva, entre outras. Ele foi também premiado com O Simpático Jeremias, e foi vitorioso do 2º Festival Nacional de Teatro Amador de São José do Rio Preto. Foi também um dos idealizadores do Teatro Carlos Câmara. Segundo ele mesmo que também sugeriu o nome do espaço, além também dele ter idealizado o Teatro Arena Aldeota e o Nadir Saboia. E a Thay mostrou algumas fotos dele e de espetáculos de que ele participou. E seguimos para o nosso quadro de dicas. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a cantora Lued Luna, ela fará um show gratuito na praia de Iracema. E a Lued Luna é uma baiana linda e maravilhosa, é cantora e compositora. Fará o show lá na Praia do Lido, também popularmente conhecido como a Praia dos Crush. E a apresentação ela vai ser o encerramento da programação que está acontecendo desde segunda-feira, em alusão ao mês da consciência negra. Então, a Lued, ela ganhou o prêmio de primeiro lugar no Prêmio Afro, com o projeto Um Corpo no Mundo, a gravação do seu primeiro disco no ano de 2017. Desde 2011, ela vem se apresentando em recitais, principalmente na cidade de Salvador, tendo ganhado a etapa regional do Festival da Canção Francesa, que foi realizado pela Aliança Francesa em 2013. Super vale a pena conferir a Lued hoje, para a gente conhecer mais um pouquinho também dessas referências africanas no nosso país. E o show da Lued será na Quarta Iracema, hoje dia 21, a partir das 20 horas, na Praia do Lido, na Praia dos Crush, no bairro da Praia de Iracema. Seguindo aqui com as nossas dicas, nesse final de semana vai acontecer um espetáculo de dança chamado Devoração,
Como Permanecer Fortes, que é da Companhia de Arte e Andanças. E esse espetáculo ele traz a principal questão que mobiliza eles é o que é o próprio do resistir. Qual a potência do corpo que resiste. É muito um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? Desse corpo que vai se experimentando e encontrando seus limites e também ultrapassando por eles, né? E aí eles falam nessa sinopse do espetáculo, não queremos esquecer que suportar o desassossego tem a ver com superar a indiferença, a anestesia de um mundo de acessos vazios, a paralisia dos corpos dóceis. Pontas de experiências distantes e distintas, nos territórios mais diversos, nos falam de uma mesma capacidade de reinvenção, que é o resistir. Então, fica aí a dica, é um espetáculo de dança. Uma das diretoras dessa companhia de arte e danças é a Andrea Bardawil. E a Andrea tem um trabalho aí muito, muito rico e poético, então super vale a pena conferir. E vai ser lá no Teatro Dragão do Mar, na Rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema. Terão sessões amanhã, às 20 horas, e dia 29 também às 20 horas. Os ingressos são R$10 a inteira e R$5 a meia. E a classificação é gratuita. E com isso, nós vamos seguindo aqui para o nosso ensaio para finalizar. Agradeço ao Stefani pela presença. Agradeço a vocês por me convidar. E lembrando, gente, que os cadernos de Kinzo está acontecendo na Caixa Cultural Fortaleza, que fica ali na Avenida Pessoa Anta, número 287, na Praia de Iracema. Estará a partir de amanhã, quinta-feira, e segue até domingo, dia 25. Sim. E lembrando que os horários são diferentes. De quinta a sábado, o início é às 19 horas e domingo é um pouquinho mais cedo, às 18 horas. E a classificação é 16 anos. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia. Então, gente, aproveitem, compareçam, prestigiem, vale a pena. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Stefani. Obrigado a vocês. Parabéns ao Ceará pela resistência política também, nesse momento conturbado. Mas obrigado pelo convite. E esse foi o nosso programa Prosa Cultural. Nós estaremos aqui de segunda a quinta, sempre às 17h. O nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. Rádio Ceará News, Ceará com SI, e no nosso site também, que é www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar aí os nossos programas muito mais pertinho. É só procurar no seu Play Store Rádio Ceará News, Ceará com SI. E é isso, gente. Vamos finalizando o programa de hoje. Thay, muito obrigada pela companhia. Por nada, até amanhã. E boa noite, agradeço a todos que nos acompanharam e que irão assistir o programa mais à frente. E tchau, tchau. Até amanhã. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.